Olá, meu nome é Andréia, sou mestranda do Programa de Educação Matemática da Universidade Pontífice de São Paulo, a PUC, e venho aqui apresentar para vocês o trabalho sobre pensamento computacional no processo de construção de atividades com feedback automático, elaborado com a professora doutora Celina Bar. Vamos lá? A partir da revisão de literatura e de um projeto formativo entre docentes portugueses e brasileiros que ocorreu entre setembro de 2023 e junho de 2024, nós vamos relatar aqui as observações sobre o desenvolvimento do pensamento computacional em atividades com feedback automático voltados para os anos iniciais. Nós ressaltamos que nesse processo não só observamos o desenvolvimento do pensamento computacional nas atividades criadas, mas também no próprio modo de pensar dos docentes que participam do processo formativo. O projeto, que tem como título Avaliação com uso de tecnologias para aprendizagem da matemática, criação de recursos com feedback automático no contexto do pensamento computacional, foi concebido e realizado pela professora doutora Celina Bar, pelo professor Dr. Márcio Vieira de Almeida, ambos da PUC de São Paulo, com o professor José Manuel dos Santos, da Universidade de Coimbra. É uma formação docente que contou com 13 professores brasileiros e portugueses, onde foram criados recursos com feedback automático a partir da utilização do software GeoGebra. Bom, e o que seria esse pensamento computacional? Esse termo é usado pela primeira vez em 1980 pelo matemático sul-africano Simon Paper, no livro Mindstorms, Children, Computers and Powerful Ideas. Paper criou a linguagem de programação Logo, e ele fala de um pensamento estruturado que facilita a compreensão do próprio pensamento, quando ele observa os alunos que utilizam essa linguagem de programação que ele criou. Esse termo vai ser utilizado novamente num artigo de 2006 da professora Janet Wing, que é da área de computação. Entre as várias definições que a Wing dá para esse termo, ela salienta o pensamento computacional como uma habilidade fundamental para todas as pessoas, não somente para as pessoas da área de computação. A Wing, ela vai fazer outros textos, vai elaborar outros textos sobre o pensamento computacional em 2008, 2010. E em 2014, ela traz uma definição também do pensamento computacional como um processo envolvido na formulação e resolução de problemas de forma eficaz, e de modo que uma pessoa ou uma máquina consiga chegar à solução desse problema. Outros pesquisadores falam sobre o pensamento computacional, e é importante não confundir o pensamento computacional como uma aptidão voltada para se utilizar equipamentos eletrônicos, máquina, computador. Nós vivemos numa sociedade digital em que as pessoas estão em telas, e usar celulares, usar os computadores é importante, mas o pensamento computacional ele vai além dessa habilidade de usar esses equipamentos. Ele é um pensamento que tenta desenvolver a criatividade, a forma analítica, crítica, estruturada de se pensar sobre a solução de um problema. Ele se conecta ao pensamento matemático justamente à medida que ambos tentam processar essa solução de problemas a partir de um processo de observação e de reflexão dos fenômenos que acontecem à nossa volta, na nossa realidade. E será que toda solução de problemas, ou toda forma de solucionar problemas, é uma forma de pensar computacionalmente? O pensamento computacional ele tem algumas características, ele tem alguns processos mentais característicos dele. Nós vamos trabalhar aqui algumas habilidades que são específicas do pensamento computacional e que são consenso entre vários pesquisadores, que é a decomposição de um problema em partes menores, a verificação de padrões entre essas partes, a abstração, a categorização disso depois de alguma forma e a criação de algoritmos. Vale salientar que essas habilidades elas não ocorrem de forma linear, elas se intercalam, elas têm um processo recursivo de vai e vem. Então, às vezes, você cria um algoritmo, você verifica padrões, você refaz esse algoritmo, você quebra de novo esse problema em pedaços, e isso ocorre de forma sucessiva, num processo que vai cada vez mais desenvolvendo esse pensamento conforme você vai
estruturando essa forma de analisar o problema para chegar numa solução. Um outro conceito que trazemos nesse estudo é o de feedback automático, que é um processo de avaliação que faz parte do processo de ensino e aprendizagem. Ele permite que o docente e o aluno compreendam quais os objetivos desse processo, de que forma e em que medida esses objetivos estão sendo alcançados. E como um processo de avaliativo formativo, ele traz mais autonomia para o aluno para entender esse processo e trata o erro não como algo punitivo, mas algo que auxilia esse aluno na construção do saber, auxilia o aluno a chegar ao objetivo daquele processo de ensino e aprendizagem. E considerando essa cultura digital e as tecnologias, a importância do uso de tecnologia hoje na educação, para formar um cidadão preparado para esse mundo digital, o feedback automático é uma ferramenta contemporânea e poderosa para auxiliar o professor no processo avaliativo. Como falamos aqui no começo, esse estudo ele é o resultado não só da revisão de literatura, mas de um processo de formação com professores do Brasil e de Portugal. Essas habilidades do pensamento computacional na construção de atividades com feedback, elas foram avaliadas durante todo o processo que começou lá em setembro de 2023 e acabou em junho de 2024. Nesse processo, os professores tiveram que analisar, que usar do seu pensamento analítico e estruturado para construir essas atividades. Então, nós percebemos durante todo o processo que essas habilidades do pensamento computacional, a decomposição, a padronização, a abstração e os algoritmos se fizeram presentes em todas as atividades dos professores. Lá no começo, quando as duplas foram definidas, logo em seguida a gente teve que definir qual era o conceito matemático que essa dupla ia trabalhar, qual era o público, qual seria o tipo de feedback. Então, nós pegamos uma demanda, uma situação, um problema, e tivemos que decompor em partes menores. A partir dessa decomposição em partes menores, nós tivemos que observar quais eram os padrões, quais são os erros que mais ocorrem em relação a esse conceito, quais são as soluções mais encontradas, o que provavelmente nós teremos que dar de feedback em relação a esses erros, né? Qual que é a padronização aqui dentro desse contexto, o que é mais comum acontecer. E depois de dividido e feita essa questão verificando essas padronizações, nesse processo de criação da atividade dentro do GeoGebra, nós podemos perceber também a questão da abstração, quando a gente tem que categorizar isso. O que é um feedback positivo, o que vai ser um feedback de correção, o que vai ser dica, como eu posso ajudar o meu aluno a construir, a ter uma autonomia para perceber o que está dando errado nessa atividade, retomar, refazer e chegar ao objetivo da atividade. Então, nós tivemos que categorizar não só os feedbacks, mas também as variáveis que seriam usadas na construção da atividade, as formas de construção ali dentro do software GeoGebra. Isso foi feito sempre, de uma forma contínua durante todo o processo. E a criação de algoritmos. Toda reunião que nós tínhamos em dupla e depois também compartilhando com os outros professores, nós apresentávamos de alguma forma essas receitas, como cada um estava fazendo a sua atividade, dando dicas e compartilhando com o outro também sobre os resultados de cada dupla ou do trio. Os algoritmos foram feitos tanto na forma descritiva, na língua materna, como também através de fluxogramas e dentro do próprio GeoGebra, né, com pseudocódigo, com os construtos que existem dentro do software GeoGebra. E isso não foi feito, como eu disse já antes, de uma forma linear. Então, nós fazíamos o algoritmo, fazíamos o fluxograma, íamos para o GeoGebra, construíamos, víamos os padrões, retomávamos, reconstruíamos, questionávamos também as partes menores novamente, vamos revisar isso, retornava, testava. Então, é um processo contínuo que vai utilizando essas habilidades do pensamento computacional na criação de atividade, que também vai tentar desenvolver isso nos alunos que vão utilizar o recurso depois. Bom, dando continuidade à fala anterior,
Nós temos aqui nessa tela um exemplo de um fluxograma utilizado para a criação da atividade. O fluxograma é uma ferramenta, um algoritmo, né, em que você coloca, você consegue visualmente verificar as partes menores do processo todo, em como essas partes se relacionam, quais são os padrões, as variáveis, e categorizar isso ali no fluxograma, né? O que são decisões, o que vai ser impresso, o que vai ser informação dada ao usuário. E aí, nesse fluxograma, por exemplo, vocês percebem também os feedbacks positivos colocados em verde, os feedbacks negativos, né? Quando o aluno não está atingindo o objetivo, colocado em vermelho. Então, foi uma forma dos professores visualmente conseguirem detalhar como seriam criadas essas atividades. Aqui nós temos o resultado, então, da atividade, de um dos resultados, né, das várias atividades que foram produzidas nesse programa formativo de professores. Esse é uma atividade voltada para alunos dos anos iniciais, trabalhando com múltiplos de 3 e 6, num contexto de educação financeira, verificando se os alunos conseguem utilizar 30 moedas para comprar pães e baguetes, custando 3 e 6 reais. Também existe um feedback ali sobre o enunciado. Se o aluno comprar doces, ele recebe um alerta para ele prestar atenção no enunciado, se ele leu corretamente o enunciado, que ele só poderia comprar pães e baguetes. Se ele não consegue fazer as atividades, o recurso vai dar dicas para ele sobre as questões dos múltiplos de 3 e dos múltiplos de 6, quantas vezes o 3 cabe no 30, quantas vezes o 6 cabe no 30. E também tem a questão dos recursos visuais. A gente tentou colocar recursos que pudessem passar a sensação para o aluno de que ele estava fazendo algo certo ou que ele não estava prestando atenção. Usamos aí alguns recursos simples, mas que pudessem, de alguma forma, causar uma sensação no aluno do que ele deveria fazer, dar dicas de que caminho ele poderia tomar ou retomar para chegar ao objetivo esperado. E ao final de todo esse processo, nós consideramos que as atividades com feedback automático, elas podem desenvolver o pensamento computacional nos alunos que vão utilizar esses recursos e também podem desenvolver o pensamento computacional, as habilidades do pensamento computacional nos docentes durante esse processo de criação e construção dos recursos. O feedback automático, ele traz uma relação com o erro que não é punitiva, que é uma relação de construção do saber, ele serve como um dos elementos que auxiliam o aluno a construir esse saber, sob a mediação e a condução do professor, ele pode auxiliar no planejamento e no replanejamento dos objetivos, das atividades propostas, conforme o professor observa a interação do aluno com esses recursos e os feedbacks que ele recebe, como ele reage a esses feedbacks. Durante todo o processo, a gente percebe a importância dessa formação do professor e da mediação do professor com o uso de tecnologias, com o uso de uma avaliação formativa com esses feedbacks automáticos e, sobretudo, também em relação ao desenvolvimento do pensamento computacional, desenvolver o próprio pensamento computacional, assim como desenvolver dos seus alunos. Durante esse processo, a gente percebeu essa dualidade de professor e aluno no docente, em que a gente, como docente, a gente está sempre aprendendo e também possui como aluno, num processo formativo, os medos também de errar, fica feliz quando acerta, fica atento aos pares para compartilhar o que o outro colega está acertando. Então, foi um processo que trouxe muitas reflexões à prática docente. Aqui nós temos algumas referências utilizadas durante esse processo, essa revisão e as análises. E para finalizar, quero deixar meu agradecimento aqui à CAPES, à Fundasp, e o meu contato e o contato da professora doutora Celina, para quem quiser solicitar algum material ou tiver alguma dúvida. Obrigada.